Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje eu vou falar um pouco sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a filosofia, sobre a preocupação da filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam muito atentos para as questões das explicações da essência básica para tudo. Então, a gente vai falar da matéria, na verdade. A gente vai falar, lembrar um pouquinho, retomar algumas aulas passadas em que a gente viu Tales de Mileto, a gente viu Anaximandro, Anaxímenes. Então, esses pensadores, aqueles filósofos, eles buscavam aí identificar a matéria que estava na composição de tudo. Então, isso está muito ligado à cosmologia. Tales dizia que era água, Anaximandro, ápero, Anaxímenes dizia que era o ar, enfim. Então, estava muito ligado a essas questões. Com o passar do tempo, a preocupação, a atenção foi dada para a antropologia. O que é a antropologia? A análise do homem em sociedade. Então, os filósofos vão voltar a preocupação para o humano, para o ser humano, o homem em si, e suas relações sociais. Então, nesse sentido, a gente vai entender um pouquinho qual era o trabalho dos sofistas, quais eram os desafios, quais era a oposição ao trabalho do sofista. Então, os sofistas, eles eram profissionais que ficavam viajando de cidade em cidade, ensinando as matérias básicas, que eles consideravam básicas para a formação, como a retórica. A retórica era bem importante, inclusive a gente vai voltar a falar, a filosofia, a literatura, a religião. Então, e quem tinha acesso a esse conhecimento, eles passavam pelas cidades ensinando, mas era um conhecimento destinado à aristocracia, ao filho, dos aristocratas, quem tinha um poder. E eles davam uma atenção muito especial para a retórica, que é a arte do argumento, do convencimento, do poder de persuasão. Então, a gente observa que se dá muita importância, inclusive nas teorias de Protágoras e de Gorgia. Então, para que eles utilizavam, estimulavam aí o raciocínio, estimulavam essa sensibilidade para os discursos e para o poder de persuasão, para eles desbancar, os seus opositores nas teses, que era a prática comum deles. A palavra sofista significa o sábio, tinha um sentido positivo, só que com o passar do tempo, esse sentido positivo ele vai se transformando a partir de críticas num termo pejorativo. Quais eram as críticas? Críticas feitas tanto por Platão como Aristóteles. Então, eles acreditavam que a dialética, que é a arte de discutir, da discussão, ela não atendia ao seu fim em relação ao trabalho dos sofistas, que era chegar à verdade e o bem. Então, para eles, os sofistas, eles não atingiam esse objetivo final, tanto ele como Aristóteles, pelo fato desse trabalho ser pago. Então, os sofistas, eles não eram bem vistos pelos filósofos. Os sofistas, muito pelo contrário, recebiam críticas pelo fato desse trabalho aí remunerado que os sofistas faziam, passavam cidade por cidade vendendo aí o seu conhecimento. Dentro dessa ideia da arte do convencimento, a gente vai falar do Protágoras e do Gorgia. Então, Protágoras, ele dizia que trazia, lembrando novamente os filósofos pré-socráticos, sobre a preocupação que estava envolvido o elemento base, se era o ar, se era a água, se era o ar. Enfim, ele dizia que a verdade ela é relativa, que ela não é algo absoluto, mas a verdade ela vai depender do poder de convencimento. Vai ser relativa pelo quanto a pessoa tem a capacidade de convencer o outro daquilo ser verdade ou não.
Então, da mesma forma que o Gogia supervalorizava o poder de convencimento, no sentido de acreditar que tudo poderia, né, poderia ser convencido, né? As pessoas poderiam ser convencidas sobre tudo. Então, era uma super mega valorização que se dava a retórica, que se dava o poder de persuasão, e eles acreditavam piamente nessa tese, né? Que a verdade ela pode ser alcançada através do convencimento, tá certo? Então, analisando hoje, nós estivemos na nossa aula esse resumo bem básico para vocês, para entender um pouco sobre os sofistas, sobre a transformação do período pré-socrático, como os desafios que os sofistas encontravam na sociedade, e os dois principais expoentes, os nomes de mais destaques que acreditavam na dialética, que acreditavam nesse poder de persuasão, Protágoras e Gogia. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado na resolução da atividade de vocês, e a gente se encontra na próxima semana, na próxima aula. Então, fiquem bem e até lá.